faltou falso testemunho, né? Oi? Calúnia. Então são muitas coisas. Será que isso passa assim, tranquilamente por nós, sem que nós erramos? Então, nós temos que confessar o nosso pecado. Na minha concepção, ou no pensamento, que o pecado ele deve ser confessado e ele deve ser reparado diante da pessoa a quem nós magoamos. Se foi algo que nós pecamos contra o Senhor, vamos ao Senhor. Se nós cometemos uma falta de fé, se nós falhamos na nossa fé, sabemos que o Senhor tem os seus cuidados, proporciona a nossa segurança, em algum momento eu faltei com fé para com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor falou em sua palavra. Isso é um pecado que eu preciso dizer a Ele: Senhor, como Pedro falou, ajuda-nos, ajuda na minha falta de fé. Quando nós cometemos algo contra um irmão e chegou aos seus ouvidos, irmão, eu preciso de ir lá e acertar com esse irmão para falar: irmão, eu estou confessando aqui que eu fiz errado contra o irmão. E quando nós cometemos algo contra Deus ou contra o próximo, que se torna público, que esse meu pecado passou a ser de conhecimento público, se foi contra Deus ou se foi contra o irmão, se foi contra ambos, então eu preciso de uma atitude um tanto mais corajosa, mais determinada, que eu preciso também de confessar o meu pecado, para que todos saibam da minha atitude de arrependimento, da minha atitude de querer agora reparar o meu erro cometido. No caso que o irmão Joaquim falou a respeito de um adultério, qual que seria a posição que nós devíamos tomar? Eu não preciso sair espalhando para a igreja: eu cometi adultério. Eu não preciso fazer isso. Mas as pessoas que tomaram conhecimento daquele pecado precisam saber que foi confessado. Se o pecado de adultério foi um pecado contra o cônjuge e foi um pecado também contra Deus, ele precisa ser confessado a Deus, precisa ser confessado ao cônjuge e precisa ser reparado, para que a comunhão seja estabelecida novamente diante do Senhor. Isso não é somente, a gente lembra só desse daí, mas a gente temos tantos outros. A própria mentira, ela prejudica um tanto o nosso testemunho, a nossa vida. Ontem, eu atendi uma cliente que eu já estou acostumada, eu e outro colega estamos acostumados com o nível de mentira dela. Com a sua mentira, ela já conseguiu tanta coisa, e ela conseguiu falsificações de documentos, ela já conseguiu sacar dinheiro que não era dela, e assim vai, ela vai tentando e dobrando. Então ontem, quando ela chegou, eu simplesmente me recusei a atender o que ela queria, porque eu sabia que o documento que estava na mão dela não era verdadeiro e era falso. A mentira traz muitos transtornos para todos, e é um pecado também que foi severamente tratado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele falou duramente com os fariseus a respeito da mentira. Ele falou a respeito também de como os fariseus eram falsos, eles tinham uma aparência mentirosa, e esse pecado precisa ser tratado. No livro de Levítico capítulo 5, nós lemos lá: deverá, pois, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo
em que houver pecado. Esse texto aqui, na verdade, está falando sobre cometer pecados em oculto. Como que se trata, como que se confessa os pecados cometidos em oculto. Mas eu quero destacar aqui, deverá, pois, quando for culpado, independente se estava oculto ou não, quando ele se sentir culpado, ele deverá confessar aquilo em que houver pecado. Uma outra coisa também importante, o que nós devemos confessar, é a nossa própria pecaminosidade latente. Às vezes nós nem cometemos algum pecado, mas houve um desejo. Houve um desejo de pecar, está dentro de nós aquela ansiedade. Por isso que eu disse que a carne também, ele é um forte aliado do mundo, do diabo, para fazer com que nós caiamos no pecado. Davi disse no Salmo 51, versículo 3: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele disse que o meu pecado está sempre diante de mim. Ele falou aqui de uma natureza, no versículo 5, ele diz que eu nasci na iniquidade. Então ele está dizendo sobre a sua natureza, sobre a sua tendência de praticar o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele também falou sobre isso, sobre essa pecaminosidade latente. Ele disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Acho, no verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, não faço. Ou quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, irmãos, é por isso que, quando nós queremos manter realmente a nossa vida cristã com uma certa autenticidade, nós sofremos. Nós sofremos bastante. Porque nós lembramos também de uma outra vez que Paulo estava falando em Gálatas, no capítulo 5, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esta guerra, por causa da nossa pecaminosidade latente. Então, irmãos, quando nós falamos assim, com toda sinceridade, chegamos a dizer, eu sou fraco. Você está admitindo que não pode facilitar nem brincar com as situações pecaminosas à nossa vista. Que nós não temos, por nós mesmos, por nossas próprias forças, que tentar argumentar contra as forças do mal, que no caso, que é nossa carne. Por isso o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo também falou que nós devemos sacrificar, fazer morrer esta natureza carnal, exatamente porque ela, se dermos oportunidade, ela nos leva a transgressões. Também, algo que nós precisamos confessar, o nosso envolvimento com o mundo, pecados de outros. O nosso envolvimento com o mundo é o tempo que nós gastamos e passamos em comunhão com o sistema deste mundo. Nós não estamos isentos de viver neste mundo. Nós somos de uma outra esfera, de uma esfera celestial, mas nossos pés estão andando por sobre a poeira deste mundo. E os nossos pés, invariavelmente, sujam. Quem que consegue manter os seus pés limpos todo dia? Apesar de nossas irmãs serem tão cuidadosas na limpeza com suas casas, eu, por exemplo, eu gosto muito de chegar em casa, tirar os sapatos e andar descalço. Às vezes eu saio lá para o quintal andando descalço, eu gosto de botar o pé no chão. Eu sinto que dentro de casa está muito limpinho, eu posso pisar.
Mas de vez em quando a minha esposa me alerta, fala, cuidado, hoje eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não passei pano, então você vai sujar os pés. Se for deitar, depois você vai ter que limpar os pés. Por quê? Por onde nós passamos, existe a sujeira. E nós somos alvo fácil desse pó desse mundo. Quem que pode dizer que não tem problemas, que não tem dificuldade nenhuma com o envolver e com o lidar com este mundo, com as pessoas deste mundo, com os sistemas deste mundo? Vez por outra nós somos levados a participar de eventos deste mundo. Mas nós percebemos que tudo é feito e proporcionado para o bem-estar da carne deste mundo, enquanto estamos neste mundo. Tudo é feito para que o homem possa gozar de todas as vantagens e sentir-se bem à vontade no sistema que envolve esse mundo. Então são tomadas várias providências. Ontem eu e a Joyce fomos numa confraternização que os colegas sempre fazem em fim de ano. Mas o lugar que nós somos é um ambiente exatamente proporcionado e direcionado para desejar o pecado. O ambiente no ambiente foi preparado só para nós, só para os colegas lá. Nós não fomos em meio a uma festa, foi só para nós. Mas depois de certa hora, o ambiente muda, o clima muda, a luminosidade muda, tudo proporcionado para o bem-estar carnal. E isso, às vezes, desperta o desejo de pecar. Aqui ele está falando sobre exatamente isso, esse envolvimento que nós temos. Agora, o pecado de outros. Por que nós temos que confessar também sobre essa questão de pecados de outros? Nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, a recomendação de Paulo para esse jovem. Ele disse assim, além dele dizer, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Irmão Rick, dá uma dica para nós. O que o irmão entende sobre isso? Não te tornes participante dos pecados alheios. Isso. Exatamente. Uma outra situação que eu posso envolver com o pecado de outros é quando eu dou motivos. Também. Quando eu dou motivos, eu proporciono, ajudo que alguém cometa um pecado. Eu sou, então, nesse caso, participante. Eu estou também facilitando com que a pessoa, até provocando a pessoa a cometer um pecado. É quando
às vezes eu posso irritar o meu filho. Eu posso irritar de tal forma que ele venha fazer uma coisa que não está certo. Ele pode até desrespeitar o seu pai, ele pode falar uma coisa, ele pode fazer uma outra coisa, eu posso dar maus conselhos, né? Ou o meu estilo de vida inspira que outros também façam as coisas erradas. De repente eu estou cometendo alguma coisa e o outro, na sua fraqueza, me vê, poxa, o Ronaldo está fazendo, por que eu não posso fazer? Então eu estou sendo também participando dos pecados de outras pessoas. Sim. Vamos. Sim. Então, uma outra situação que nós também precisamos de confessar, uma outra coisa que nos faz também pensar da importância de confessar, foi as mesmas palavras. Nós estamos usando muito o exemplo de Davi, porque ele é realmente um exemplo para nós. Existem muitos outros na palavra, mas especialmente Davi, ele foi um homem muito quebrantado também. Ele foi um homem muito... Ele era uma pessoa de muita atitude. A sua atitude tanto de fazer acontecer as coisas, como também de voltar atrás quando ele reconhecia o seu pecado. Mas ele falou de uma coisa que às vezes acontece com a gente. Então, vamos ver por que isso acontece. No Salmo 19, versículo 12, ele diz assim: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ali, não sei se ali, outra versão diz de outra forma. Salmo 19, 12. Quem poderia ler para nós? Aqui está expurga-me. Diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, me perdoa das que me são ocultas, limpa das que me são ocultas, ou esquece esses meus pecados ocultos. Mas tem um outro salmo muito conhecido, o Salmo 139, o versículo 23. Salmo 139, 23. Pode marcar depois na sua Bíblia esses versículos aí. Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Quando ele disse assim, porque ele estava admitindo a possibilidade de ter algum pecado que ele não tinha consciência dele. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que é esse guiar pelo caminho eterno? Ele está esperando, ele está aguardando que o Senhor vai orientá-lo, de que além de mostrar que ele está errado, perdoar o seu pecado errado, o seu pecado, vai também mostrar por onde ele deve sair, o que ele deve fazer para tomar consciência de que aquilo é pecado e que ele tem que mudar a sua atitude. Quando ele disse, vê se há em mim algum caminho mau, ele admitia a possibilidade de ter erros escondidos, mas também ele pediu ao Senhor o perdão deles, e queria que o Senhor orientasse ele, pela sua palavra, deste caminho mau. É possível, irmãos, em alguns casos é possível de que alguém não tenha plena consciência da verdade ou da palavra de Deus. Alguém que está começando na sua vida cristã, de repente ele passa a fazer algumas coisas que são realmente contra a vontade de Deus.
E por isso ele precisa também ter essa humildade, essa simplicidade de admitir dessa possibilidade de pecar. Agora, irmãos, como o irmão Rick estava falando, tem muita coisa que realmente atrapalha. Temos o hábito da confissão. Existem alguns obstáculos. Existem algumas coisas que podem impedir nossas atitudes de admissão do pecado, confissão do pecado, de ter essa preocupação de manter a nossa alma limpa, a nossa vida cristã limpa, reta diante de Deus. Uma delas, nós vamos falar sobre alguma. Depois eu queria ver qual que seria o parecer do Rick a respeito do qual que seria o seu pensamento. Mas uma desses empecilhos ou desses obstáculos, um deles é o orgulho. O orgulho, às vezes eu penso que eu não sou pecador tanto assim. De repente eu penso que a minha vida está sendo levada de uma certa forma ordeira. Às vezes quando chega no final da tarde não faço análise coisa nenhuma da minha vida, porque não, está tudo bem, eu passei bem. E eu não tenho que pedir perdão de nada, eu não errei. Sabe o que aconteceu com Caim? O que aconteceu com o fariseu? Aquele fariseu, da parábola do fariseu publicano que Jesus narrou? Foi exatamente isso. Foi o orgulho deles. Caim disse: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Em nenhum momento aqui ele falou que pecou contra Deus, mas ele estava pronto para quê? Para fugir. Adão se escondeu. Ele admitiu, mas a primeira providência que ele fez foi se cobrir com folhas e se esconder. Mas aqui Caim, ele não disse em nenhum momento que tinha pecado contra Deus, mas ele disse que ele ia fugir. E serei fugitivo e vagabundo na terra. Ele manteve a sua posição, ele matou seu irmão por causa de inveja. E ele se manteve no orgulho, achando que ele não tinha pecado contra Deus. Também, o fariseu, também orgulhoso, ele disse que ele até desprezou um seu semelhante, dizendo que eu não sou nem ainda como esse publicano aqui, se considerando superior aos outros. Esse é um risco muito grande que nós podemos cometer, de achar que nós somos pecadores melhores ou menos pecadores do que outros, de não cometermos tão grandes pecados. De vez em quando a gente ouve notícias assim de irmãos que tiveram ou têm uma certa fama, uma certa eminência no Brasil, ou no nosso meio, ou em outros meios. A gente fica sabendo de aquele irmão cometeu assim um pecado. E às vezes a gente, naquele choque, às vezes a gente fala assim, puxa vida, isso é uma coisa, no pensamento a gente fala, eu não faria isso. Eu não cometeria esse tipo de pecado. De repente nós não passamos pelo mesmo nível de tentação, de provocação que ele teve, mas que nós também somos tão falhos quanto todos os outros. Nós não temos que admitir ou pensar que nós somos grandes e bons e crentes demais de chegar ao ponto de dizer que nós não pecamos ou que nós não erramos.
consciência endurecida, né? Nós vamos falar, um próximo item é esse daí. Conhecer. É verdade. Então, quando eu disse sobre a consciência endurecida também, é outra coisa que é um outro obstáculo que nos impede de confessar, nos faz lembrar da indiferença do povo de Israel, quando foi relatada pelo profeta Malaquias. Faz de conta que eu estou ouvindo, estou cansado de ouvir, eu sei que é errado, mas eu vou continuar errado, né? Vamos ver esses textos lá, de Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim:
O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor está dizendo que foi desprezado como Pai, como Senhor, e os sacerdotes dizem, mas em que nós temos desprezado? No capítulo 2, verso 17, nós lemos de Malaquias, né? Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Em que enfadamos? Malaquias 3, versículos 7 e 8. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Estavam desviados do caminho do Senhor, mas por que nós temos que voltar? Nós estamos desviados? Isto demonstra uma consciência mas eu não fiz nada. Eu? Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? As vossas palavras foram agressivas. Eu quero destacar aqui, não as ofertas em si, mas roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Isso é produto de uma consciência endurecida. Irmãos, nosso tempo está terminando e eu gostaria de dar uma apressada aqui. O nosso organismo, ele produz febre quando nós adoecemos. Quando o nosso organismo está doente, quando nós temos quando tem um vírus, uma virose que acontece de vez em quando, a primeira reação nossa é o quê? Febre. Febre, dor de cabeça, mal-estar, dá aquela vontade de não trabalhar, a gente fica indisposto, nosso corpo fica só querendo deitar. Isso demonstra o quê? O mal-estar físico. O mal-estar, a nossa vida espiritual também, podemos traçar esse paralelo, também produz febre, dor de cabeça, mal-estar. E alguns sintomas estão presentes na vida de um cristão quando ele está precisando de vasculhar a sua vida, procurando pela presença do pecado para confessar. Uma das coisas que acontece na vida do cristão é a perda de paz. Ele sente desejo da paz de Cristo, ele perde a sua paz, né? O Senhor Jesus Cristo, deixo-vos a paz, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas quando o crente está em pecado, ele perde essa paz. E no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15, diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, é o que está escrito em outras traduções. Quer dizer, a paz de Cristo, ela funciona como se fosse um juiz. Quando nós temos a alegria de estar na presença do Senhor, quando nós temos a alegria de fazer o seu trabalho, então é um bom sinal, mas vou pensar vou usar uma expressão que é usada para a ostra, qualquer objeto estranho
naquela conchinha, na ostra, produz mal-estar espiritual. A pérola é resultado da reação de uma ostra a um objeto estranho dentro da sua conchinha. Quando alguma coisa entra lá, ela vai reagindo de certa forma que, para ela se livrar daquele objeto estranho e mau, ela vai se embolando até virar uma pérola, mas ela não mistura com aquilo lá. E o desejo de Deus também é que nós continuamos a ter essa vida de paz. Também nós perdemos a alegria. Davi perdeu a sua alegria e ele clamou: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque lá estava o pecado na sua vida, provocando tristeza. No livro de Salmo 38, versículo 18, ele diz: confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado. E ele diz no versículo 12 do capítulo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque o pecado provoca desastres, tristezas, o mal-estar, produz febre espiritual. Nós temos outros alarmes, outras coisas que alarmam a nossa vida. A febre é um alarme que funciona para despertar nosso organismo de que tem alguma coisa errada. A falta de alegria, né? Essa falta de paz, também a pressão de uma boa consciência nos faz pensar seriamente sobre algo que está errado na nossa vida. O que aconteceu com aqueles homens quando Jesus Cristo estava diante da mulher adúltera? E Jesus foi surpreendido por eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, e diz: essa mulher foi pega em flagrante adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E aí? E Jesus apelou fortemente na consciência deles. Quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. E eles foram saindo um por um. Praticamente estavam confessando que eles tinham pecado. Então, quando a nossa consciência estiver com forte pressão da palavra de Deus falando, está na hora de confessar. Quando a mão do Senhor estiver pesando, no versículo 4 do mesmo Salmo 32 que nós lemos, diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou numa sequidão de estio. Ele ficou o quê? Emburrado, triste. Ele ficou fraco porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Vamos falar somente sobre mais um. Nós temos ali vários, né? A ceia do Senhor, às vezes mede nossa falta de desejo, ou então confronto de eu vou participar da mesa do Senhor, então me desperta para que eu vasculhe a minha vida. A orientação lá, assim examine-se, pois o homem é a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O confronto com a santidade de Deus, quando nós nos confrontamos com a santidade, quando eu estou diante do Senhor, pode provocar também essa sensibilidade. Pedro, quando estava diante de Jesus Cristo no mar, lá que Jesus mandou que ele jogasse a sua rede, que ele trouxe muitos peixes, ele viu a santidade de Jesus Cristo, ele chegou diante dele e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando nós procuramos, irmãos, estar na presença do Senhor, pode nos trazer à nossa mente o desejo de confessar, porque algo vai nos clarear. Então nós chegamos a entender que o que é, na verdade, essa prática de confessar? Essa prática da confissão, o que é, na verdade? É a arte de se apresentar constantemente diante de Deus para se declarar culpado de pecados pessoais e específicos, depois de suficientemente alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus
e pelo Espírito, com o propósito de obter perdão e purificação mediante a obra vicária de Jesus Cristo. Isso é a prática da confissão. Se colocar diante de Deus. Para encerrar, oi. Dar nome para os pecados. Isso. Senhor, perdoa todos os meus pecados que eu cometi hoje, né? A não ser que você queira estar dizendo, né, te lembrar dos pecados que são ocultos. A quem nos... Verdade. É verdade. É o que está escrito lá pelo Senhor Jesus Cristo, né? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos deve, ou a quem tem pecado contra nós. É isso mesmo. Existem várias outras coisas que poderíamos dizer a respeito sobre a confissão, sobre a confissão coletiva, a confissão pessoal, né? Quando o pecado é cometido por... existe alguma coisa que toda a igreja está praticando, então é preciso a confissão também coletiva, mas também a confissão pessoal. Talvez seja isso que mais faz adoecer, porque às vezes nós esquecemos e nós não confessamos nosso pecado diante do Senhor. Isso faz adoecer um corpo inteiro. Assim como aquele homem lá de Ai, estou tentando lembrar o nome dele, que escondeu uma capa babilônica debaixo da sua tenda, e depois toda a nação de Israel foi derrotada em Jericó. Acã escondeu uma capa babilônica, e Deus disse que não deveria usar os despojos daquela guerra. E ele viu uma capa babilônica muito bonita e escondeu ela. E Deus então fez com que toda a nação fosse derrotada naquela batalha. E depois o Senhor então deu vitória quando o pecado foi cometido, e Deus tratou o pecado. E assim depois Deus deu vitória ao povo de Israel. Então vamos pensar, agora entre você e Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. É o que nós lemos lá. Eu tinha marcado esse texto aqui, acho que é 1 João, que fala sobre uma das coisas que nos faz pecar é o quê? Que é a falta do conhecimento da vontade de Deus. E o pecado é o que? Na verdade, é a transgressão da lei. E se eu não conheço a lei, se eu não conheço aquilo que Deus tem para me falar, aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus me ensina, como que eu vou saber que eu estou errado? Mas é preciso conhecer. Aí vem então as primeiras fases, que é a leitura da palavra e a oração, é que vai nos trazer esse conhecimento, essa sensibilidade de que estou fazendo coisa errada. Então, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. A confissão remove a culpa e a sujeira moral, mas não remove as consequências naturais do pecado, embora possa aliviá-las. Então,
está aí uma das coisas. Se eu não quero sofrer as consequências de um pecado, então eu tenho que pensar, tenho que ver isso antes de cometer o pecado. Mas uma vez cometido, cada pecado tem, pela sua natureza, as suas consequências. Nós estamos livres da culpa, da sujeira, mas as consequências nem sempre. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tome posse dessa promessa, façamos a confissão devida e levantemos sobre os nossos joelhos na certeza de que alcançamos as bênçãos, ambas as bênçãos, o perdão e a purificação. Então, que o Senhor possa nos ajudar, nos fazer aprimorar mais esses conhecimentos. De que forma você tem confessado os seus pecados? Superficialmente ou nominalmente? Como o nosso irmão Adalberto estava falando, né? Tem dado nome a esses pecados. No momento, tem algum alarme de Deus soando no seu interior? Que essas perguntas sejam para nos ajudar a analisar mais a nossa vida, para decidir, para refletir sobre o que nós temos feito ou o que nós temos deixado de fazer, o pecado que cometemos por omissão ou por desobediência. Que possamos continuar praticando uma vida devocional que honra e agrada ao Senhor. Amém.